Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos. Cuidar de você, esse é o plano. Sterbon, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. O Ponto de Vista, neste domingo de eleição de segundo turno, recebe o jornalista e diretor-geral do jornal Agora RN, Alex Viana. Ele vai nos falar como viu a campanha deste ano e o que ele espera do Brasil e do nosso Estado após o encerramento deste segundo turno que está acontecendo hoje. Mas antes eu quero mandar um abraço para alguns amigos, o Anderson Tavares, Ormuz Simonetti, meu amigo Cristiano, Odúlio Botelho, Dr. Mário, Lenilson Carvalho, Dona Lourdes e Ana Cláudia. Meu caro colega, jornalista, amigo Alex Viana, eu quero agradecer, porque nesse domingo você, fazendo a cobertura através do seu jornal de tudo que está acontecendo hoje, você veio aqui para conversar com a gente e, mais do que isso, para dizer ao telespectador, você, como editor desse jornal, diretor-geral do jornal, você viu o que aconteceu nesses últimos meses de campanha que culminaram com a realização hoje do segundo turno, tanto aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Norte, como, obviamente, no Brasil. Renovo os agradecimentos por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Nelson. Um excelente bom dia para todos os nossos telespectadores. Nesse dia de festa da democracia, é um prazer atender aqui o seu convite, que venho com muita satisfação, para a gente trocar aqui ideias, informações e tentar avaliar um pouco do que está acontecendo nesse momento no Brasil e no Brasil, sobretudo, no que diz respeito às eleições. Muito obrigado pelo convite. E aqui no Rio Grande do Norte, de modo especial, que nos diz respeito de perto. Como é que você viu a eleição deste ano e como é que você está vendo exatamente a realização hoje do segundo turno? Eleição totalmente nova, portanto atípica, não habitual ao que nós estamos acostumados a ver de eleição das últimas eleições para cá. Uma nova legislação, uma eleição muito rápida, né? Curta, sob total influência das mídias digitais, das redes sociais e de toda essa revolução que vem acontecendo no mundo por conta disso, né? Das novas tecnologias. Portanto, uma primeira eleição de tantas outras com este formato que teremos de agora em diante, né? Aí cabe-nos, portanto, entender que novo formato é esse de se fazer eleições, né? E vermos como é que isso vai se processar de agora em diante. Será, de fato, você falou na eleição que foi marcada pela participação da internet. Então, eu acredito que daqui para frente, como você colocou, a diferença vai ser gigantesca. Vai ser gigantesca. Diminuindo, talvez, a força da própria televisão, do próprio rádio, talvez até um pouco do próprio jornal, que você dirige com tanta competência, que é super bem avaliado e muito lido, por sinal. Agora, você acha que hoje, nesse domingo, as eleições vão transcorrer em paz em todo o país? Acredito que sim, acredito que sim. O acirramento em função desse maior envolvimento da população, justamente como consequência das mídias digitais, da participação da voz ativa através do Instagram, do Facebook, do Twitter, das pessoas, um envolvimento atrás de mais informação e, portanto, isso gerou uma maior participação das pessoas na política. Mas, respondendo objetivamente sua pergunta, eu acho que o eleitor está ciente de que o que tem que fazer hoje, nesse dia, é apenas ir manifestar o seu voto, né? Então, assim, vai ser um dia tranquilo, sim, vai ser um dia em que vai se transcorrer tranquilamente e, ao final, muito brevemente, já saberemos quem serão o próximo presidente da República e o próximo governador do estado do Rio Grande do Norte. A ideia é que até às 22 horas de hoje, todos nós possamos saber os resultados, tanto aqui no estado como também no Brasil. Eu acredito que bem antes
disso a gente já saberá. Claro que a totalização deverá ocorrer nesse momento, a não ser que haja ali uma disputa voto a voto, que pode ser que ocorra aqui no Rio Grande do Norte, isso pelo quadro, a gente pode falar mais sobre isso. Eu acredito que uma tendência pode ser que se estabeleça desde o início. No Brasil, no Rio Grande do Norte, de fato, eu acho que pelas últimas pesquisas, talvez a gente tenha uma disputa ali mais apertada. Uma demora na conclusão geral. Na conclusão geral. Agora, me diga uma coisa. Você acha... Tudo começou, você colocou bem 5 anos atrás, 2013, tudo começou através das mídias sociais, quando a população começou a exigir o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A pergunta que eu queria lhe fazer, você acha que essa eleição é uma eleição que julga a velha política e inaugura o que se pode chamar de nova política? Sim, sim. Entendendo-se, pelo que se entende no senso comum de velha e nova política, acredito que sim. Acredito, inclusive, que o resultado das eleições do primeiro turno já demonstrou isso, né? Você lembrou muito bem das jornadas de 2013, quando a população brasileira, pela primeira vez, tomou as ruas de uma forma muito cívica, né? Eu acho que ali realmente foi o ponto culminante da estreia do amadurecimento da população brasileira no quesito política, né? Antes, a população, a gente tinha isso muito claro, se envolvia a cada 2 anos com política. Quando tinha eleição é que a população se interessava pelo político, parecia que no restante do tempo cada um ia cuidar da sua vida e deixava que os políticos cuidassem da vida de todos. Mas eu acredito sim que tivemos Lava Jato, tivemos muitos escândalos de corrupção, tivemos velhas práticas políticas execradas, condenadas nesse processo anterior pelas redes sociais, da disputa, do acirramento. E eu acho que o voto foi silencioso, silenciosamente a população, o eleitor, foi às urnas e fez sua revolução. Tirou muita gente que teve a oportunidade de melhorar a situação do país, do Estado, e não conseguiu, e foi identificado que se deveu a velhas práticas políticas, e se deu a oportunidade a gente com um discurso novo, gente que condenava no seu discurso essas práticas. Então, eu acredito que sim. Se não fizemos já uma boa reforma nessa prática política, iniciamos ela nesse ano. Significa dizer, então, e eu concordo com suas colocações agora, significa dizer que estamos iniciando um novo ciclo na política brasileira? Eu acredito que sim. Não 100%, não em sua totalidade, mas de uma maneira bem significativa. Inclusive, isso se observa no Rio Grande do Norte? Isso se observou no Rio Grande do Norte? Pelo próprio resultado das urnas, sim. Nós tivemos figuras como ex-governadores, né? Atuais senadores como José Agripino e Garibaldi Alves Filho, representantes dos Rosados, né, em Mossoró, que não conseguiram, portanto, 3 oligarquias, né, Alves, Maias e Rosados, que não conseguiram manter-se no poder, né? Pela força da vontade popular do eleitor do Rio Grande do Norte, eles encerraram sua atividade. Pelo menos isso ficou demonstrado. Mas ainda não em sua totalidade, porque vemos, por exemplo, o Carlos Eduardo Alves, hoje, disputando a eleição em segundo turno para o governo do Estado, e ele, claro que é um ícone de uma família tradicional da política do Rio Grande do Norte, que são os Alves. Tudo depende do resultado de hoje, para a gente saber se de fato haverá uma mudança radical também no Estado. O PT sempre teve, na figura de alguns líderes aqui no Rio Grande do Norte, representatividade parlamentar, seja em Natal, a maior cidade, em algumas cidades polos do Estado, seja na Assembleia Legislativa em nível de Estado. O partido nunca alcançou aqui no Rio Grande do Norte a gestão de uma grande prefeitura ou mesmo do Estado. O maior avanço que houve do PT foi a eleição de Fátima Bezerra, justamente em 2014, para o Senado Federal. E agora concorre com bastante competitividade para o cargo de governador do Estado do Rio Grande do Norte. Realmente, falta o PT mostrar se sabe ou não fazer diferente a política do Rio Grande do Norte. Quem está decidindo isso nesse exato momento é o eleitor norte-riograndense. Então, é muito importante o eleitor, claro, nesse instante, porque é quem vai decidir se o Rio Grande do Norte vai ter mais de Alves ou se vai dar oportunidade
a um novo grupo, que nunca teve a oportunidade de governar o Estado. Este grupo é representado hoje por Fátima Bezerra. Agora, Alex, me parece, e eu queria saber o seu ponto de vista, me parece que as eleições em todo o Brasil, resultado de tudo isso que a gente já falou, de 2013 para cá, ela passou a ser uma eleição de antipetistas contra petistas. Não necessariamente de direita versus esquerda. A minha visão foi mais essa, um posicionamento da população que, ao longo de observar tantos casos de corrupção, a própria Lava Jato, como você citou, esse é meu ponto de vista. Mas eu queria saber a sua opinião sobre isso. É realmente apenas uma questão de direita contra esquerda ou foi mais fundo, antipetistas contra petistas, em função do que aconteceu nesses últimos 16 anos de presidentes do PT? Nelson, é uma pergunta muito interessante e a minha resposta particular, ela foge um pouco da dicotomia que se coloca, certo? Eu acho que ficou mais fácil, entre aspas, você impor narrativas políticas na medida em que o controle da opinião pública, daquilo que é veiculado ou não, deixou de ser exclusividade dos grandes veículos de comunicação e das grandes mídias, das mídias tradicionais como TV, rádio e jornal antigamente, e passou a ser uma coisa difusa de maneira muito gigantesca dentro de um país continental através das mídias digitais e redes sociais, né? Existe aí existem narrativas maiores sendo colocadas e é dentro dessas narrativas que surgem o antipetismo e o progressismo defendido pelo petismo, e isso termina entrando muito fortemente nessas discussões e termina gerando uma conturbação no entendimento das pessoas, se é esquerda, se é direita ou se são outras coisas que estão em discussão. Eu confesso a você que o PT, por ter estado no poder durante esse período todo, ele trouxe, né, uma narrativa muito forte, né? E o antagonismo ao PT, que surgiu em decorrência, terminou também criando uma narrativa muito forte, mas uma narrativa em decorrência da narrativa original, porque foi uma narrativa criada para combater essa narrativa do PT, né? Aí a gente pergunta que essas são as narrativas reais de realidade ou são as narrativas impostas por esses dois grupos fortes de interesse, né? Eu acho que isso caberia mais um sociólogo ou um estudioso de narrativas, de ideologias decidir. Eu queria saber a sua opinião. Um cientista político. Um cientista político. Garanto uma coisa para você. A gente, inclusive, tem, além do nosso programa de todo domingo, que eu agradeço, renovo os agradecimentos a você, telespectador e telespectadora, pela audiência, mas toda terça-feira, nós, a partir das 10 horas da manhã, fazemos o Ponto de Vista online. E nesse programa, a gente tem mais tempo, pelo menos no pior das hipóteses, é 1 hora de programa batendo papo com pessoas. E eu garanto a você, você me deu uma grande ideia. Na próxima terça-feira, eu até vou querer renovar o convite para você também participar. E eu vou trazer, quem sabe, um cientista político e mais um sociólogo para a gente bater papo sobre o que vai acontecer até o final deste domingo. Então vá se agendando, porque terça-feira você vai estar de novo aqui. E, claro, você também se agende, porque na terça-feira tem Ponto de Vista online. Mas não sai daí, a gente volta em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Com uma infraestrutura moderna, o Senac oferece mais de 30 opções de cursos no segmento de saúde. Pioneiras no Rio Grande do Norte, as habilitações técnicas em áreas como podologia e estética são diferenciais da instituição.
Também se destacam cursos de enfermagem, saúde bucal e o novo técnico em ótica, além de qualificações como massagista, cuidador de idoso, primeiros socorros e agente de combate às endemias. Os laboratórios do Senac contam com equipamentos de última geração e estão estruturados de maneira que o aluno possa vivenciar situações reais no ambiente de trabalho. Multiplique suas chances. O Senac tem as ferramentas que você precisa para transformar o que você gosta de fazer em uma atividade de sucesso. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Cada um de nós tem um plano. Tem o plano da Marina, que está indo bem no primeiro emprego. Ou da Júlia, que acabou de montar o seu próprio negócio. Tem o plano do Luiz, para viajar mais tranquilo. Ou Roberto, que está cuidando dos seus funcionários. A vida é feita de planos. A gente tem um perfeito para você. Agora você pode ter Unimed Natal. Conheça os nossos novos planos. Ligue pra gente, 3220-6200. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Nós somos o Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do país, presente em 22 estados e no Distrito Federal. Temos mais de 1.600 agências e 3,8 milhões de associados. Nossos números falam por si e são reinvestidos diariamente nas comunidades para apoiar o bem-estar e o desenvolvimento das pessoas. E tudo isso está ao seu alcance aqui no Rio Grande do Norte, porque juntos somos mais fortes. Sicredi. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Tem a melhor equipe de cardiologia da cidade e ainda oferece serviços em outras especialidades. Na unidade da Miguel Castro, na unidade da Promater e agora também no Hospital Rio Grande. E nós voltamos à nossa entrevista, ao nosso bate-papo com o meu amigo jornalista Alex Viana, que é diretor-geral do jornal Agora RN. Alex, o que é que você espera da política hoje, terminando amanhã, segunda-feira? Amanhã, segunda-feira. O que é que você acha que vai acontecer no Brasil após a eleição do novo presidente da República? Pode haver uma tentativa de tentar se questionar o resultado das eleições, o que, em se configurando, será muito ruim, novamente, para a democracia brasileira, né? Tapetão. Eu digo o seguinte, o derrotado deverá questionar, para tentar levar para o tapetão, sim. Como o próprio PT já talvez antevendo nacionalmente uma derrota para Bolsonaro, ensaiou aí o questionamento em relação a essa problemática envolvendo o WhatsApp, né? O Bolsonaro. Nós lembramos que em 2014, toda a celeuma que culminou no impeachment de Dilma e no reforço da narrativa do PT de que se tratou de um golpe e etc., e a conturbação que isso gerou, né, o radicalismo, né, o distanciamento entre os polos, né, o abismo e o fosso que se abriu entre as duas correntes, levando a população brasileira a se dividir também, se deu em 2014 por conta de Aécio Neves não ter aceitado a derrota para Dilma Rousseff, né? E ali se começou uma coisa muito ruim para a democracia brasileira. Eu culpo, sim, na minha opinião, a culpa foi de PSDB, foi de Aécio Neves, por não aceitar a derrota. Nós vivemos numa democracia em que prevalece a vontade da maioria. Então, se a maioria, pode ser de um voto, é a maioria.
Se a maioria decide um caminho, o restante do país tem que aceitar. E eu até aproveito que você está colocando, faço um apelo também, eu desejo, peço a Deus que isso que você teme não aconteça, porque de fato é ruim para a atividade política brasileira, é ruim para aqueles que procuram um país novo. E como você bem falou, a tendência da eleição de Bolsonaro é total. Então, cabe, da mesma forma como aconteceu no passado, o reconhecimento dos resultados. Porque o Brasil precisa voltar a viver a normalidade democrática, a normalidade política. O Brasil teve muitos problemas nesses últimos anos e agora precisa respirar um clima de paz para poder o novo governante, seja ele quem for, tratar de consertar as coisas, as peças, os problemas que estão ainda insolúveis. Eu só complementando, Nelson, eu torço para que isso não aconteça. Eu espero que a sociedade brasileira tenha maturidade, primeiro para reconhecer que esse erro de 2014 de uma parte do país atrapalhou a recuperação da crise econômica, enlargueceu ainda mais o fosso do combate à corrupção, da crise política, na verdade, que não se solucionou. Então, assim, a gente apela para que, com base na experiência do passado, a gente não erre. Na sua opinião, parte da grande mídia se mostrou tendenciosa durante esse período de campanha? É fato que a gente não pode deixar de saber e de reconhecer e de ser honesto que a própria seleção dos fatos a serem noticiados tem sim relevância no processo de formação da opinião pública, né? Mas em contraponto a isso, nós temos justamente o que nós comentávamos aqui no primeiro bloco, as redes sociais que dão voz a todos aqueles que contestam o que é posto, né? Dentro de um veículo de comunicação como o Agora RN, por exemplo, nós temos as redes sociais que são 100% livres. Ou seja, toda e qualquer notícia que nós veiculamos, que vai para as nossas redes sociais, o cidadão que nos segue pode comentar o que quiser, sem restrição, sem censura, é direto. O que o cidadão comenta já vai para os comentários lá da notícia, né? Isso é muito importante porque nos traz a reflexão, enquanto veículos, de que nós não nos devemos afastar do nosso senso de realidade, né, ao noticiarmos os fatos, porque as pessoas estão monitorando e fiscalizando, ao mesmo tempo em que isso termina fortalecendo o processo democrático, né? Antes você tinha TV, rádio e jornal que só emitia opinião sem nenhum contraponto, né? E aí o que estava dito e ficava por isso mesmo. Hoje não, com as redes sociais a gente diz e a população contrapõe, a população corrige, a população questiona, contesta, né? E fica lá, você vê a notícia e você vê a contestação e você tira a sua própria conclusão. Então assim, eu acho que sim, a grande mídia ainda seleciona os fatos, mas o poder disso não é tão grande como já foi um dia, por conta de que as pessoas estão mais participativas do processo de elaboração da opinião pública. E eu quero aproveitar para parabenizar exatamente essa sua visão democrática, de você não ser tendencioso. É como o programa Ponto de Vista, durante todo esse período de mais de 30 dias, a gente sempre focou nesses temas políticos, inclusive no Ponto de Vista online, mas de uma forma totalmente imparcial, trazendo a opinião de pessoas e, claro, colocando para o próprio telespectador fazer as avaliações pertinentes. Agora, pesquisa eleitoral, o que é que você pensa, o que é que você acha das pesquisas que foram tão divergentes, mais uma vez, tão divergentes em determinados momentos? Eu acredito que pesquisa é um instrumento importante de aferição da realidade. Sempre foi, desde que realizada dentro de uma metodologia correta, científica, né? O problema é que as pesquisas são utilizadas nos processos eleitorais como instrumentos de marketing. E institutos, obviamente, se deixam contratar por partidos políticos, por candidatos. O problema é quando um veículo de comunicação publica uma pesquisa de interesse
feita de interesse de um candidato ou de um grupo político ou partido, né? Por quê? Porque existem as margens de erro sobre as quais os institutos podem variar, né, a colocação dos dados a pedido de candidato, contratante A, B ou C. Isso é uma coisa patente, lamentável, inclusive, né, que já foi identificado, inclusive, aqui no Rio Grande do Norte, em alguns institutos, que, pela justiça das coisas, terminam se queimando e saindo de cena, porque hoje em dia a credibilidade é um ativo muito importante dentro do processo de formação da opinião pública. Eu acredito muito na pesquisa que nós contratamos, o Jornal Agora RN, porque quando nós contratamos uma pesquisa, nós contratamos com o objetivo de aferir a realidade. E é isso que nós solicitamos ao instituto contratado. Então nós acreditamos nessas pesquisas, mas nas pesquisas que são divulgadas com interesses inconfessáveis, essas nós não acreditamos. Na verdade, você está coberto de razão. A pesquisa é importante, é um instrumento, é uma bússola, mas às vezes pode ser mal utilizada. Agora, a mini-reforma que aconteceu, uma mini-reforma que criou inclusive a questão do fundo partidário público, contestado por muita gente, mas ela criou uma outra coisa. Ela colocou que nas próximas eleições não haverá mais voto de legenda. O que é que você acha dessa outra novidade? Olha, eu não sei se muda muita coisa, né? Porque, em verdade, seria o cenário ideal. Você votar na legenda porque você estaria votando num conteúdo programático, numa ideologia, numa coisa assim, vou votar nisso porque é a ideia que eu defendo. Mas a gente sabe que na prática, na política brasileira, não é isso que se dá. Nós votamos muito na personalidade, na liderança do político, no que ele representa. Nós tivemos uma situação aqui no Rio Grande do Norte que foi a eleição expressiva do capitão Stevenson. Se votou nele. Não se votou no seu partido, que é a Rede, não se votou na ideologia do partido, se votou na personalidade. Não se votou nem na ideologia do Stevenson, porque ninguém conhece a ideologia dele. Votou-se na imagem que ele representa para as pessoas, em algo relacionado à autoridade e senso de justiça e de não corruptividade, que ele aparentemente transpassa para a sociedade, mas é um conflito que precisa ser resolvido. Eu acredito que essa mudança ela vai se aproximar da realidade brasileira, mas em contrapartida é um contrassenso diante do que deveria ser. Ou seja, você vai deixar de votar na ideologia e no conteúdo programático de um partido para se ater cada vez mais à personalidade e à liderança. Daqui a 2 anos vamos ter essa experiência e vamos depois, claro, fazer uma avaliação do resultado, se de fato foi positivo ou negativo. Alex, infelizmente o programa terminou. Nós estamos exatamente no dia das eleições do segundo turno. Eu renovo os agradecimentos por você ter saído lá do jornal, ter vindo para cá. Renovo o convite para terça-feira. Nós vamos fazer bate-papo. É um pouquinho diferente desse programa que é transmitido pela Band, mas eu quero desde já que você faça aquele agendamento. E quero agradecer por toda a sua participação hoje com a gente, que eu tenho certeza que o telespectador gostou imensamente de assistir, de ouvir você como jornalista balizado há mais de 20 anos fazendo cobertura política e hoje diretor-geral de um grupo muito bacana que tem o jornal e também tem o portal Agora RN. Renovo os agradecimentos para você. Inclusive eu quero convidar todos que estão nos assistindo agora a acompanhar hoje em tempo real toda a cobertura do Agora RN das eleições de 2018 no segundo turno. É só acessar www.agorarn.com.br ou nos seguir nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Beleza? E a você, meu amigo, minha amiga, nesse domingo de eleições, eu quero desejar que você, de fato, saia de casa, dê seu voto. É sempre importante votar, lembrando-se daquela máxima. Você vota, escolhe e você tem 4 anos para avaliar se você votou certo ou se você votou errado. Muito obrigado pela sua audiência, com a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos um novo assunto do seu interesse.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos. Cuidar de você, esse é o plano. Esterbon, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias.